Você já parou para pensar no peso que carrega? Não apenas no sentido físico, mas emocional e psicológico. O que você segura com todas as forças, acreditando que precisa, mas na verdade só te impede de avançar. A lei do desapego não é sobre largar tudo e sair por aí sem rumo. Não é sobre se desprender de tudo o que você tem, mas de tudo o que te tem. A psicologia por trás disso é mais complexa do que parece. Estamos tão acostumados a nos apegar a ideias, pessoas, até mesmo ao sofrimento, que esquecemos como seria viver com leveza. O que aconteceria se você realmente se libertasse? E se o que você mais precisa fazer agora, para finalmente encontrar a paz, for simplesmente desapegar? Nesse vídeo, vamos explorar essa teoria e, mais importante, como ela pode transformar a sua vida, liberando espaço para um eu mais autêntico e sem nenhuma amarra. Tem uma hora na vida em que o barulho lá fora fica insuportável. É como se de repente tudo que a pessoa faz para agradar os outros virasse um fardo. Essa busca por validação externa, por curtidas, por palmas que nunca bastam, acaba gerando uma exaustão que o corpo não consegue mais esconder. É nesse ponto, no colapso silencioso, que algo inesperado começa a acontecer. A mente pede socorro, mas não a um salvador. Ela pede espaço, espaço para libertar sua mente e, enfim, reencontrar quem se é de verdade, além da máscara da performance. O curioso é que esse ponto de ruptura, à primeira vista, parece um fracasso. Perder um emprego, terminar um relacionamento, se afastar de um ciclo social soa como o caos completo. E realmente é, mas é um caos com sabor de recomeço. Quem se permite atravessar esse colapso percebe que o medo do fracasso, na verdade, era um sinal de aprisionamento. E quando se abandona a tentativa constante de ser tudo para todos, aí sim começa a jornada mais valiosa. Viver com propósito e sem se vender por migalhas emocionais. Passar pelo colapso pode ser totalmente aterrorizante. O medo do fracasso, da perda do controle, se torna avassalador. Mas a psicologia nos ensina que esses momentos de ruptura são, na verdade, oportunidades disfarçadas. A dor nos força a olhar para o que realmente importa, a reconhecer nossas fraquezas e vulnerabilidades e, a partir daí, reconstruir algo mais forte, mais alinhado com o nosso ser essencial. É no fundo do poço que encontramos a força para emergir, se tivermos coragem para olhar além da superfície. O colapso não é o fim. Na verdade, ele é o começo de uma transformação que só poderia acontecer porque tudo o que parecia seguro foi derrubado. Essa experiência, embora desconfortável, pode ser libertadora. Ao enfrentar a perda, a frustração ou o vazio existencial, uma pessoa pode finalmente descobrir o que quer da vida. Nesse processo, você começa a entender que o verdadeiro eu não é definido pelo que você tem ou pelo que os outros pensam de você. É nesse ponto que a jornada para a liberdade interior ganha uma nova profundidade. Muitas pessoas que chegam nesse estágio relatam a mesma sensação. Parece que eu acordei de um transe. Isso é mais comum do que se imagina, e é o primeiro passo de uma jornada que envolve coragem para questionar tudo o que foi aprendido sem reflexão. É nesse momento que o indivíduo começa a perceber que a busca por controle gera sofrimento, e no instante que ele começa a soltar o controle, nasce um novo tipo de liberdade. Mas, claro, isso é só o começo. A autodescoberta real exige mais do que uma ruptura. 7 passos não são mágicos nem rápidos, mas são reais. Inspirado nas ideias de Carl Jung, nos rompantes filosóficos de Nietzsche e na serenidade dos estoicos, esses passos surgem como um mapa para quem está emocionalmente esgotado. O primeiro passo? Admitir o seu colapso.
É reconhecer que tentar se adaptar a um mundo doente gera sintomas de ansiedade, insônia, medo do fracasso e que continuar fingindo força só aprofunda sua ferida. É aí que se começa a libertar-se das amarras invisíveis que prendem a sua mente. O segundo passo é entregar o controle, não no sentido de desistir da vida, mas de parar de tentar controlar o incontrolável, de desapegar. A busca por controle gera sofrimento porque ilude com uma segurança que não existe e nunca vai existir. Quando a pessoa solta, abre espaço para o inesperado, o autêntico e o verdadeiro. É aqui que ela começa a experimentar pela primeira vez o que é viver com leveza, mesmo em meio ao caos. O terceiro passo é a autoobservação sem julgamento. É olhar para si como um cientista curioso e não como um juiz severo. Aqui vale a pena usar algumas ferramentas práticas, como, por exemplo, um diário ou até mesmo uma terapia. Perguntas como: o que me move? Ou o que eu estou evitando sentir abrem portas. O ceticismo filosófico entra como uma lupa para você questionar tudo, inclusive as suas próprias certezas. No quarto passo entra o desapego. A arte de deixar ir não é sobre cortar tudo, mas sobre cortar o que já não vibra com quem você está se tornando. Isso inclui amizades forçadas, metas que serviam apenas pro ego, hábitos que adormecem a alma. É comum nesse estágio sentir um vazio, mas é um vazio fértil. E aqui vai uma recomendação de livro para você que está nesse passo: A Coragem de Ser Imperfeito, do Brené Brown. Esse livro vai te ajudar a entender um pouco mais e a sustentar um pouco mais a vulnerabilidade que essa fase exige. O quinto passo é você reprogramar sua mente. Através de repetição consciente e novos estímulos, como afirmações, leitura diária e meditação, é possível criar um novo padrão mental. A psicologia mostra que o cérebro é plástico e isso dá poder, porque você pode mudar. Aqui, substituir pensamentos do tipo eu preciso provar meu valor por eu sou suficiente não é uma autoajuda barata, é uma cura neural. O sexto e sétimo passo se entrelaçam: ação alinhada e reconstrução coerente. Ação alinhada é quando o que se pensa, sente e faz começa a andar junto. É recusar convites que não fazem mais sentido, mudar de carreira, deixar um relacionamento onde não há mais verdade. Reconstrução coerente é transformar essa postura em estilo de vida. Não é sobre virar guru de si mesmo, mas sobre caminhar com integridade. A vontade de potência, como dizia Nietzsche, começa a brotar, e com ela, a coragem para encarar o próximo grande passo, a sua própria sombra. Jung dizia que a persona é a máscara social que usamos para sermos aceitos, o eu ideal que construímos para agradar. O problema é quando esquecemos que é só uma máscara e começamos a acreditar que somos ela. A pessoa que vive só para parecer forte, bem-sucedida ou controlada, muitas vezes está se afastando do verdadeiro eu. Esse personagem agrada, sim, mas cobra caro. Ansiedade crônica, baixa autoestima disfarçada e medo do fracasso constante. No fundo, a busca por controle gera sofrimento porque não há autenticidade sustentando a estrutura. Por outro lado, existe a sombra, tudo aquilo que reprimimos: raiva, tristeza, impulsos, vulnerabilidade. E quanto mais a ignoramos, mais ela se manifesta nos bastidores: sabotagem, inveja, reatividade emocional. A psicologia já mostrou que adultos fragmentados quase sempre foram crianças ensinadas a reprimir. Quantas vezes você já disse "tá tudo bem" quando claramente não estava? Isso não é maturidade. É o preço de uma persona bem construída, mas emocionalmente esgotada. O caminho para se libertar dessa prisão simbólica passa pela coragem de reconhecer o que foi negado. Sim, libertar sua mente pode significar chorar no silêncio, admitir que sente raiva
ou até revisar memórias da infância com outros olhos. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. E esse ponto da jornada, viver com leveza, exige descer fundo, porque só quem mergulha na própria sombra é capaz de subir com verdade. A vulnerabilidade é frequentemente vista como fraqueza, mas na realidade é o maior sinal de coragem. Em um mundo que valoriza a performance, o ato de ser genuíno e expor nossas seguranças parece quase um tabu. No entanto, é justamente no momento em que somos vulneráveis que começamos a nos conectar com nossa verdadeira essência. A psicologia nos mostra que a repressão dessas emoções genuínas só fortalece as máscaras que usamos. Portanto, ao permitir-se ser vulnerável, você abre o caminho para uma vida mais leve e mais autêntica. O silêncio, por sua vez, é muitas vezes mal interpretado. Quando buscamos por controle ou aprovação externa, o barulho constante das redes sociais ou da rotina agitada preenche todos os espaços. Mas é no silêncio que o eu verdadeiro começa a se manifestar. Parar, respirar e dar tempo ao tempo permite que a mente se acalme e as respostas mais profundas surjam. Aqui, a jornada para a liberdade começa a ser trilhada, não pela busca incessante de respostas, mas pela aceitação do vazio como um campo fértil de possibilidades. Às vezes, o poder da vulnerabilidade e do silêncio é a chave para fazer as escolhas certas. Escolher o que realmente importa sem as pressões externas só é possível quando aceitamos nossa própria fragilidade, sem medo de errar, de ser imperfeito. Isso cria um espaço de autenticidade onde as decisões não são mais guiadas pelo ego ou pelas expectativas dos outros. Assim, a verdadeira liberdade nasce no silêncio interior. E é nesse silêncio que você começa a reconstruir sua vida com base no que realmente importa. A travessia até a integridade começa após o colapso. Depois de passar pela crise, a pessoa se vê diante de um novo cenário, um território onde tudo é incerto, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Nesse momento, cada escolha se torna mais significativa. Não há mais espaço para decisões impulsivas ou automáticas. A vontade de potência, como Nietzsche diz, começa a ser o motor de ações alinhadas com o verdadeiro eu, não com a necessidade de agradar ou atender expectativas externas. A reconstrução não é um processo linear. Muitas vezes, os primeiros passos são os mais difíceis, pois você estará lidando com incertezas e com um terreno ainda desconhecido. Mas é nesse terreno instável que você começa a plantar as sementes de uma vida mais coerente. A integridade não surge de uma busca por perfeição, mas do compromisso de ser fiel a si mesmo, de agir de acordo com seus valores mais profundos, sem se perder em distrações externas. Essa travessia exige paciência e muitas vezes coragem para se distanciar do que parecia confortável. Quando você começa a viver de maneira alinhada com sua verdade interna, é como se o universo começasse a colaborar. As escolhas que antes pareciam difíceis se tornam claras, porque agora você sabe exatamente o que importa. E à medida que avança, sente uma força silenciosa surgindo dentro de você. Uma força que não depende de aprovação, apenas de ser quem você é. A liberdade verdadeira não vem de fazer o que se quer a todo momento, mas de escolher o que realmente se importa. Quando nos libertamos das expectativas externas, as decisões deixam de ser uma resposta ao que os outros esperam e passam a ser uma expressão genuína do nosso ser. Escolher com consciência é poder, porque significa não ceder à pressão do que a sociedade diz que devemos valorizar. É quando você decide que sua paz interior vale mais do que qualquer aplauso ou aprovação. A liberdade se concretiza quando você para de se medir pelos padrões alheios e começa a se guiar pelo que realmente ressoa dentro de você.
Isso exige coragem para se afastar das distrações, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até nas redes sociais. Pode ser tentador se perder nesse jogo de comparações e validações, mas a verdadeira escolha é interna. Não é o que acontece à sua volta, mas o que você decide que merece a sua atenção. E é nesse espaço de escolha consciente que a liberdade verdadeira se revela. Esse tipo de liberdade não depende de circunstâncias, mas da maneira como você responde a elas. Ao tomar decisões com base naquilo que realmente importa para você, sua vida se torna mais focada e mais clara. E essa clareza traz uma sensação de leveza que muitos não sabem que existe. Não é sobre ser indiferente, mas sobre ser seletivo no que se dá atenção. Quando você escolhe com sabedoria, você se liberta do caos e encontra um caminho de verdadeira realização. O que você está segurando com tanta força que talvez precise soltar? Quais são as suas crenças, pessoas ou até padrões de pensamentos que te impedem de viver com leveza? O desapego não é apenas um conceito filosófico, é a chave para a transformação. Quando você começa a aplicar isso na sua vida, percebe o quanto a paz interna estava esperando para ser acessada. Então, qual será o primeiro passo para o seu desapego? Como você pode hoje começar a deixar ir que não serve mais? Se você se sente inspirado a dar esse passo e mudar sua forma de viver, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você vai continuar aprendendo mais sobre como transformar sua vida com o poder da psicologia, do desapego e de uma nova visão de mundo. Tá pronto para essa jornada? Eu tenho certeza de que você pode viver com mais leveza e tamo junto nesse caminho. Bora lá. Valeu.